Isabela crava a faca com a lâmina quente do sexo selvagem e exótico nas costas do rapaz, enquanto Valentina puxa os cabelos de Lucas para cima. E com deslizar cirúrgico corta a garganta de Lucas, que agoniza com a dor e inevitavelmente morre. Ouço um barulho na porta, como de um enorme corpo escorregadio batendo contra a madeira. Jamais vão me encontrar. Meu Deus! Aquela mão! Aquela janela! A janela! Era uma tarde tranquila de verão, com o sol brilhando forte e o céu azul e cristalino. Uma menininha, com seus cachos dourados e olhos brilhantes, brincava inocentemente em seu quintal, mexendo com um pequeno graveto na terra macia. Ela se divertia com o cheiro da terra úmida e o som dos pássaros que cantavam alegremente ao redor. A menininha se inclinou para pegar uma flor e, nesse instante, sentiu algo se enrolando em seus pulsos. Galhos de uma planta trepadeira, de sabor amargo, apertavam seus braços e pernas, sufocando sua possibilidade de gritar por socorro. Bruxa! Limpem a vila dessa maldição! Morte à bruxa! Queimem a bruxa! Queimem a bruxa! Morte à bruxa! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Queimem a bruxa! Um cheiro de madeira queimada invadiu meus sentidos. Pelas brechas nas paredes da cabana, observei um grande número de pessoas com crucifixos em mãos, gritando: "Morte à bruxa!" Lúcio discursava sobre a necessidade de limpar a vila da maldição de minhas feitiçarias. Muitas daquelas pessoas presentes ali, desejando minha morte, eu havia ajudado de alguma forma. Espantei do peito toda a dor da traição e o medo da morte. Tinha certeza de que minha história não seria esquecida. Abaixei-me para me despedir de minha filha adotiva e avistei o saco de batatas. Abri e me deparei com um forte odor dos objetos contidos nele. Um pássaro morto, ervas de todos os tipos, olhos de peixe, ossos em meio a muitos tufos de cabelo. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, a voz mudou. Em vez de apenas fazer sugestões sobre a história, começou a fazer perguntas pessoais a Edward. Você se sente sozinho, Edward? Você sente que ninguém te entende? Você se sente sozinho, Edward? Você sente que ninguém te entende? Edward estremeceu, sentindo como se a voz estivesse invadindo seus pensamentos mais íntimos. Você sente que ninguém te entende? Ele tentou ignorá-la, mas a voz insistia em continuar a falar. Você se sente sozinho? Ele começou a se preocupar com sua própria sanidade, mas ainda assim não resistiu a ouvir o que a voz tinha a dizer. Certo dia, Edward decidiu investigar a origem da voz. Ele começou a vasculhar a biblioteca local em busca de livros sobre fenômenos paranormais e descobriu. Ana estava em seu quarto, sentindo-se inquieta e agitada. Apesar de estar estudando os livros que encontrou, seus poderes ainda não haviam se manifestado. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Ana sentou-se em sua cama
fechou os olhos e começou a respirar profundamente, tentando acalmar sua mente. Ela sabia que a chave para desbloquear seus poderes estava dentro dela, esperando para ser descoberta. De repente, um raio atingiu uma árvore próxima, fazendo-a estremecer e soltar um grito de surpresa. O marido bateu na porta de leve e nada da filha responder. Então ele bateu com força. Do Carmo tomou a frente e socou a porta com aflição. E as batidas iam ficando cada vez mais enérgicas. Até que o pai, esquecendo-se de sua perna coxa, chutou com todo arroubo de seu amor paterno e ela abriu-se num arranco só. Dentro do quarto, decorado em tons de rosa e móveis feitos especialmente para a filha do coração, uma cena aterradora. Mas a pior maldição de Apep era a forma como ele consumia os sobreviventes. Ele não apenas os devorava, mas sim os corrompia com sua essência demoníaca, transformando-os em seres grotescos e deformados. Aqueles que eram consumidos por Apep sofriam uma transformação terrível, seus corpos deformando-se em uma massa disforme de carne e osso. Eles se tornavam criaturas monstruosas, cada vez mais distantes da humanidade que conheciam. Apep, o demônio antigo, sempre foi obcecado pela carne humana. Ele se alimentava dela, se regozijava em seu sofrimento e nunca havia conhecido nada além disso. No entanto, tudo isso mudou quando ele conheceu um humano em particular, um jovem, atraente e cheio de vida. Apep não conseguia resistir a esse humano em particular, sempre o seguindo e o observando de perto. Ele esperava pelo momento certo para se aproximar e saciar sua fome. Meses se passaram e eu me recobrara da surpresa e do choque quando uma manhã, ao amanhecer, de pé naquela porta, olhei para a luz vermelha e vi o espectro novamente. Ele parou com um olhar fixo para mim. Ele gritou? Não, ficou em silêncio. Ele acenou? Não. Encostou-se ao poste da lanterna com as duas mãos diante do rosto. Assim... Mais uma vez, segui seu gesto com os olhos. Era um gesto de luto. Já vi essa postura em figuras de pedra sobre túmulos. Você foi até ele? Entrei e sentei-me, em parte para recobrar o domínio de meus pensamentos. Era meia-noite fria, e eu, débil e exausto, lia alguns volumes de vagos saberes primordiais. E já quase a adormecer, ouvi lá fora um bater como o de alguém a querer atravessar meus portais. É um visitante que intenta atravessar meus portais, pensei. Isto e nada mais. Tão claramente me lembro. Era o gelo de dezembro, e o fogo lançava, lembro, no chão manchas fantasmais. Pela aurora eu suspirava, e nos livros procurava esquecer a que hora errava entre as legiões celestiais. Aquela que hoje é Lenor entre as legiões celestiais, sem nome aqui por jamais. Que o mover suave e magoado do ermo roxo cortinado me deprimia e me enchia de terrores espectrais.